tinha feito, disse a mulher: assim que Deus diz. É assim que Deus diz. Preste bem atenção. Não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus disse. Deus disse que você pode comer de todos, menos um. Está vendo? E é aí que é o engano do Evangelho de hoje. Paulo diz, 2 Coríntios 11, 3, diz assim: eu temo que do mesmo modo que Eva foi enganada por Satanás, vocês também sejam enganados e se apartem, se afastem da simplicidade e da devoção a Cristo. Por quê? Vocês estão ouvindo um outro Jesus, vocês estão ouvindo um outro Evangelho, vocês estão ouvindo um outro Espírito. E sabe o que diz? E vocês estão tolerando, vocês estão aceitando. Continua, meus irmãos. Só existe o Evangelho, só existe Jesus, só existe o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, uma obra do Espírito de Deus, sabe o que é? Glorificar o Filho de Deus. Está em João 16. Ele diz assim: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Presta atenção. Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Mas, meu amado irmão, quem está no meio do jardim? A árvore da vida. O que ela colocou no meio? A árvore do conhecimento do bem. Está vendo, irmão? Sutileza. É assim que Satanás vai fazendo. É assim. Você não precisa ser tão santo assim, não. Você não precisa de santificação, não. Você não precisa se preocupar tanto com o pecado, não. Você não precisa. Que isso? Meus irmãos, a Bíblia diz: sede santos porque eu sou santo. É eu que santifico você. Santifico da verdade, a tua palavra é a verdade. Ela já está invertendo. Olha só, irmãos. Segundo, por que Satanás foi na mulher? Ele está quebrando paradigmas. Deus fez o homem. E do homem ele edificou a mulher. Cristo e a igreja. Aonde que ele vai atacar? E ele vai atacando a igreja como? Distorcendo, alterando a palavra de Deus. Hoje você tem seminários evangélicos. A grande maioria, não foi nem eu que disse, foi o irmão Nicodemos. A grande maioria são liberais. A grande maioria diz que a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus, não é a palavra inerrante de Deus. Estão querendo fazer o quê? Escrever uma outra Bíblia. Para quê? Para nós contemporaneizarmos. Vamos moldar a Bíblia ao nosso tempo. Ela tem que se adaptar, porque o tempo mudou. Então nós temos que adaptar a Bíblia ao que o povo está vivendo. São os liberais. E é justo que vai dizer. Eles vão dizer assim, que essa história aqui é uma alegoria, não é verdadeira. E olha, Deus continua falando. Olha aqui que ele diz. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Isso é verdade. Mas Deus não disse para não tocar. Está vendo? Porque tocar no conhecimento de Deus, nós tocamos. Mas nunca podemos ser Deus. Nunca.
ela já acrescenta o que Deus não diz. Não é para você comer nem tocar. Ela está alterando a palavra de Deus. E por que ela vai mudar? Porque ela vai mudar a ordem de Deus. Satanás quer mudar a ordem de Deus. Olha a desgraça que nós vemos hoje nas famílias e no mundo. E dentro das igrejas. A ordem de Deus. Quem é a autoridade do lar? Satanás vai aonde? Na mulher. E entra o que? O feminismo evangélico. Tem um monte. Ela vai tirar a autoridade que Deus colocou. E por que é assim? Porque Deus disse em 1 Timóteo capítulo 2, Deus fez primeiro o homem, depois a mulher. Segundo, o homem não foi enganado, a mulher foi enganada. Por que o homem não foi enganado? Porque Deus disse para Adão, ele pecou consciente. O que Adão devia fazer? Cuidar daquilo que Deus deu. E ele não cuidou. E olha o que aconteceu, inversão. Por isso que você vai ver Deus depois já dando as diretrizes em relação à mulher, em relação a filhos, família e em relação ao homem. Deus já dá diretrizes para o homem. Por quê? A ordem de Deus foi invertida. O que Deus está fazendo, nós irmãos? Colocando em ordem. Deus está restaurando a sua igreja. Por isso que você vai ver Esdras, Neemias, você vai ver Ageu, Zacarias, são livros de restauração. Por quê? Porque vivemos numa Babilônia religiosa. Cada esquina alguém pregando algo diferente da Bíblia. Uma Babilônia religiosa, uma confusão. E confusão não começou aqui, começou no capítulo 10, que é Babel. Babilônia começou no capítulo 10, na mocidade. Babel. Então você vê a colocação que ela vai fazendo. Então a serpente disse à mulher, amados irmãos, é uma conversa. Presta atenção. Ele diz no capítulo 2, vocês devem guardar, cultivar e guardar o jardim. Guardem. Por que guardar? Porque existe um perigo. E ela conversa com Satanás. É o que fazem hoje os falsos. Ficam conversando com Satanás. Ô Satanás, e daí aquela igreja? Aquela igreja é falsa. E essa igreja aqui? Não, essa igreja é verdadeira. Está conversando com o pai da mentira. Mentiroso. Está entendendo? Como é? Ela dá vazão. Ela vai ouvindo e vai indo. E pior de tudo, amados irmãos, que Adão está do lado. E Adão, calado, omisso. Maridos omissos dentro de casa é o maior problema da Assembleia. Omissos como um sacerdote que leva a sua família diante de Deus, omisso como um profeta que traz a palavra de Deus para a sua família. Omisso como um rei, que é a autoridade e o governo da sua casa. Aí você vê todos os problemas familiares dentro do mundo evangélico. 50% de situações. Igual ao mundo. Porque deixou a palavra de Deus. E olha, ele continua, amados irmãos. Ele vai, o que ele começa a colocar? A dúvida da infabilidade de Deus. Ele coloca a dúvida da inerrância do governo de Deus. Ele coloca a dúvida na perfeição de Deus. Ele coloca a dúvida na soberania de Deus. E ela vai assinando. E ela vai se expondo
nos seus olhos, nos seus ouvidos, no seu paladar, no seu tato. Que são os sentidos. Não é assim que Satanás faz. Começa ouvindo, depois começa vendo, depois começa gostando, depois começa vendo. Termina pegando. Não está escrito em Tiago sobre a tentação, capítulo 1? Mesma coisa. E ele vai dizer assim, porque Deus sabe, olha só. Então a serpente disse à mulher, é certo que não. Ele foi categórico. Deus disse, você morre. Ele vai dizer, você não morre. Você está vendo, irmãos? Quanta coisa tem dentro do meu evangelho hoje. Deus disse, a maldição eu levei lá na cruz. Eu os tornei maldito por vós. O que eles vão dizer? Vamos fazer uma reunião para quebra de maldição. Se nós pudermos quebrar a maldição. Quem está por trás, sabe? Ele vai cogitar sobre um Deus infalível, sobre um Deus perfeito, sobre a soberania e o governo de Deus e da sua palavra. E aí, irmãos, olha o que eu dizer. Certamente não comereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, e vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ah, não foi isso Satanás lá? O que ele queria ser? Queria ser Deus. Ele está acima de Deus. Agora vai dizer para você, para o homem, não, você vai ser Deus. Você vai comandar a sua vida. Eles saíram da confiança, da dependência de Deus. O homem foi criado para ter um relacionamento de confiança e dependência de Deus, para a glória de Deus, para a satisfação de Deus. Agora ele entra e vai fazer o homem ter a confiança em Deus e ter uma vida de autodependência, não dependência de Deus. Estou ouvindo? Primeiro, até um pouquinho de besteira. Segundo, vendo. A mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável. Amados irmãos, isso daqui nós devíamos falar em relação a Cristo. Ouvir Cristo, amado irmão, ver Cristo, Cristo ser agradável, desejável ao nosso coração. Satanás está jogando tudo para ele. E isso você vai ver a obra de Cristo. Vai trazer eu e você para ouvir Cristo. A fé de ouvir a palavra de Cristo. Levando você a ver Cristo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Trazendo em você para ser agradável. Cristo é agradável a mim e você. Para que Cristo seja desejável para a sua igreja. É o contrário, meus irmãos. Para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu ao marido. E ele comeu. Ele se fechou para Deus e abriu para Satanás. Entrou o quê? O mundo. Entrou o pecado? Entrou o mundo. Fechou para Deus, fechou para a sua palavra, fechou para glorificar a Deus, fechou para a satisfação em Deus, fechou para a obediência a Deus, fechou para a soberania de Deus. Ele fechou. E ele abriu para quem? Para Satanás. Entrou o quê? O pecado e o mundo. Aí o que aconteceu? Aquilo que Deus tinha feito para o homem, na soberania e governo de Deus, ele passou para Satanás no governo de Satanás. E Satanás vai dizer para Jesus: todos esses reinos são meus. Se você me adorar, eu te dei. Você está entendendo, irmãos? Nós
ver a tentação de Jesus e o que Jesus fez diante da tentação em Lucas 4 e Mateus 4. Ele vai ser tentado na mesma coisa. Por quê? Ele é o segundo homem, o último. E nós vamos ver que esse Senhor Jesus, agora, que 30 anos foi tentado em tudo e não pecou. 30 anos, amados irmãos, ele aprendeu a obediência pelaquilo que ele sofreu como homem. Quer dizer que ele era desobediente? Nunca! Mas ele aprendeu como homem a obedecer, a se submeter. Aí, com 30 anos, ele passa pelo batismo, o céu se abre e desce a bomba do Espírito Santo. E diz que os céus se abriram. Amados irmãos, imaginem como os céus e os anjos cantaram. Os céus se abriram e Deus diz: este é o meu filho amado, nele eu tenho todo. Deus não pôde falar isso na hora. Adão não comeu da árvore da vida. Ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Oposto a Deus. Ele queria ser Deus. Satanás entrou. E aí, amados irmãos, nós sabemos todas as consequências. A depravação total da humanidade. Tudo. Ele morreu espiritualmente. Ele tem uma vida na alma. Na alma. Quem dirige dele é uma vida almática. Ele é seguido pela sua própria mente, sua própria vontade, suas próprias emoções. Por isso que o mundo vai dizer: siga seu coração, você não sabe fazer? Olha, se o seu coração, siga seu coração que você vai bem. É isso que o mundo diz. E a Bíblia diz: não siga seu coração, siga a palavra de Deus. Aí você vai ter um homem com o quê? Bipartido, com alma e com. Quem dirige a sua vida? Alma. Seu pensamento, que não são de Deus, a sua vontade, que não é de Deus, e suas afeições, que não são de Deus. Ele dirige. Por isso que entra todo o sistema mundano. Para o quê? Satisfazer a mente, a vontade e as afeições depravadas do ser humano sempre. Aí Deus entra nisso. Aqui, não. Antes da fundação, ele entra na história. E nós vamos dizer, amados irmãos, que o homem, a palavra de Deus diz, deu também ao marido, e ele poderia dizer assim: não vou comer, porque Deus disse. Satanás diz isso, mas Deus disse. Por isso você vai ver como é que Jesus vai enfrentar depois de 40 dias. Aqui, ele estava saudável, Adão saudável, comeu, bebeu, está firme, está tudo certo, não tem falta de nada. E ele vai ser tentado. Agora olha nosso Senhor. 30 anos. Deus disse: este é o meu filho amado, nele eu tenho todo o meu prazer. O Espírito Santo leva ele para o deserto, 40 dias e 40 noites sem beber, totalmente debilitado. E ele vai ser tentado. Nós vamos ver Deus vai ser repetido, ainda capítulo 3. Nós vamos ver a tentação de Jesus e quais são as 3 tentações que houve em Adão e Eva, e que houve também em Cristo Jesus, que é 1 João 2, 15, e diz assim: não ameis o mundo, nem naquele que o há. O que é amor? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, é soberba da vida. Adão caiu, e Eva. Agora nós vamos ver esse maravilhoso Senhor Jesus Cristo, esse que é o descendente da mulher, que ia pisar a cabeça desse irmão, sendo tentado, debilitado,
ser tentado nas 3 coisas. E ele vai dizer para Satanás: está escrito. É o que Adão e Eva deveriam ter falado. Está escrito. O que eu e você devemos falar está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E Jesus, graças a Deus, prevaleceu. Por isso nós estamos aqui. Cristo seja louvado e agradecido. O nome dele seja exaltado. Vamos orar. Vai comigo.